Fala galerinha, professor Rafael Veloso para mais uma aula sobre instrumentação, controle e otimização de processos. Hoje a gente vai ver algumas definições que são bem importantes na parte dessa disciplina, que vão servir para o resto da disciplina toda, tá? Então são alguns nomezinhos que às vezes aparecem, e aqui mesmo a gente tem um deles, ó, que é o spam. Vou mudar esse negócio aqui para vermelho. E ficou duas letras. O que é o spam? O spam é o alcance que o aparelho que você está estudando mede, né? O alcance. Então, vai ser a diferença entre o limite máximo e o mínimo que esse instrumento pode medir, né? Aqui eu tenho um exemplo, ó. Vamos imaginar um termômetro. Esse termômetro está aqui, ó, desenhado. E aí esse termômetro ele tem uma faixa. Ele começa a medir aqui, ó, em menos 100 graus Celsius, né? E aqui ele vai ter o 0, aqui vai ter o 100 graus Celsius, aqui vai ter o 200 e aqui o 250. Então esse termômetrozinho, ele mede nessa faixa aqui, ó. Ele vai de 100 até 250. Então essa variação aqui, ó, esse delta, vale quanto, né? Esse valor é o que eu vou chamar de spam, tá? Como é que eu faço para saber esse valor, né? Vai ser a variação, ó, 250, que é o valor máximo, menos o valor mínimo, que é menos 100. Então esse delta, essa variação que eu chamo de spam, é igual a 350 unidades. Então a faixa de medida, né, o alcance, é igual a 350 unidades, tá? Já o range, ele vai expressar, na verdade, quais são os valores em que o span começa e termina. Então, nesse exemplo aqui de cima, ó, o range seria de menos 100 até 250. Isso é o que eu chamo de range, tá? Range é a faixa de medida, expressa os limites que um instrumento consegue medir. E aí o exemplo aqui, um sensor de pressão. Vamos supor que esse sensor de pressão consegue ler as faixas de 10 PSI até 3.000 PSI. Se for maior do que 3.000 PSI, ele não mede mais. Se for menor do que 10, ele não vai ter sensibilidade suficiente para medir. Então essa faixa eu chamo de range, tá? Beleza. Próxima variável importante aí, a precisão. Então a precisão vem falar do erro estatístico que o instrumento pode ter enquanto estiver funcionando. Por quê? Em relação a erro, vocês já devem ter visto vários instrumentos de medida, né? Por exemplo, a proveta. As provetas que tem lá no laboratório da Facit, elas são assim. E aqui tem a graduação dela. Se vocês observarem, vai ter uma escrita assim, ó, mais ou menos 1 ml. Tá? Então isso aqui tem a ver com erro, tem a ver com faixa de medida, tem a ver com precisão. Né? Aqui, por exemplo, ó, essa precisão ela pode ser apresentada como um percentual do alcance. Então, em relação, por exemplo, ao spam, né, ela tem 5% de erro ou 2% de erro em relação ao spam. Então, ela pode ser medida desse jeito. Ela pode ser em relação ao percentual do valor que está sendo medido na hora. Então, se eu leio 100 ml, né, eu posso estar lendo 101 ou 99, se tiver 1% de erro. Então, pode ser em relação ao valor medido. E pode ser da unidade de medida mesmo, que é o que aconteceu aqui. Ó. Aqui, ó, a faixa de erro, a precisão dele, né, o erro é de 1 ml. Tá? Então, pode ser 1 ml para cima ou 1 ml para baixo. Aqui, então, ó, em relação a essa variável, esse exemplo que eu dei aqui, eu vou colocar com 3 ml aqui para não ficar tão esquisito. Então, aqui seria 3 ml a faixa de erro. Em relação a percentual, né, se essa proveta aqui mede 100 ml, seria 3%. E em relação ao percentual do alcance, aí se ela mede de 0 a 100, também seria 3%. Né? Agora, se essa proveta resolver medir 200 ml, vamos colocar aqui, se fosse 200 ml, como é que ficaria essas faixas? Com o mesmo erro, né?
Se aqui fosse 200, como é que ficaria? Se é mais ou menos 3 ml, então em relação à unidade da variável, continua sendo os 3 ml de erro. Tá? Mas em relação ao valor que está sendo medido, vamos supor que eu estou medindo 100 ml aqui. 3 ml representa quantos por cento desses 100 que eu estou medindo? 3%. E em relação ao percentual do alcance, ó, o span dele vai de 0 a 200, então a variação é de 200. Quanto que 3 ml representa em 200? Representa 1,5%. Tá? Então, aí tem esses três meios de medir a precisão. Tá? Então, aqui está um exemplo. Ó, o sensor de pressão com range de 10 a 3.000 tem erro igual a mais ou menos 5 PSI. E aí está pedindo, né, nesse exercício para calcular o alcance e o erro percentual em relação a ele. O alcance é o que a gente chama de span. E o erro percentual é isso que a gente acabou de calcular aqui, ó. E em relação a essa faixa, né? Em relação ao alcance, na verdade, né? Ao alcance, tá? Então a gente vai ter que fazer esse probleminha aqui. E aí pede para calcular o erro percentual em relação à variável, né? Quanto em relação à variável vai ser o mais ou menos 5 PSI mesmo. Mas eu queria que vocês pausassem o vídeo agora e tentassem fazer a letra A. Vou dar um tempinho para isso. E aí a gente faz juntos, tá? Pausa o vídeo e tenta fazer a letra A. Beleza, vamos dar uma olhada então se você conseguiu aqui, né? Cálculo e não. Beleza, vamos dar uma olhada se você conseguiu aqui, ó. O que acontece? Primeiro a gente tem que definir quem que é esse span, né? Span, o span, ele vai valer 3.000 menos 10. Vai valer 2.990. Esse é o span. Quanto que 5 PSI representa de 2.990? Ó, 2.990 então é 100%. 5 PSI é x%. Então, x vai dar igual a... Vou colocar aqui na calculadora. É 5 dividido por 2.990. Ó, dá... vezes 100. 0,17%. Então, um erro baixo, né? Relativamente baixo aí, de 0,17%. Em relação à variável, vai ser de mais ou menos 5 PSI mesmo, tá? Outro conceito importantíssimo, né? Que a gente chama de zona morta. O que acontece? Tem alguns equipamentos, balança, por exemplo, que ela só vai responder se você colocar mais do que determinado peso, né? Exemplo disso, vamos imaginar que você tem uma balança na sua casa que você se pesa todos os dias para poder acompanhar aí o peso, né? Poder não engordar demais, principalmente nessa época agora de coronavírus. Então essa balança sua, ela mostra aqui, ó, no quadradinho, 50,1 quilogramas. Ela mostra essa faixa aqui. Se você adicionar 20 gramas nessa balança, será que você vai mudar alguma coisa no valor apresentado por ela? Esse valor aqui ele vai mudar alguma coisa se você adicionar 20 gramas apenas? Se você adicionar mais 1 quilo, vai ficar 51,1. Agora, se você adicionar só 20 gramas, talvez a balança não mude, tá? E esse aqui é o conceito de zona morta, né? Existe uma zona onde você pode acrescentar na variável, só que não haverá alteração pelo aparelho, tá? Apesar de ter ocorrido uma leve mudança na variável, tá? Aqui, ó, exemplo, a balança menos precisa do laboratório tem zona morta de mais ou menos 0,02 gramas. Aquelas balanças da Facit, a menos precisa, a balança uma balancinha que tem lá, menos precisa, a zona morta dela é isso aqui, ó. E esses valores vai estar escrito geralmente no equipamento, tá? Trações inferiores a esse valor não serão apresentadas no indicador, tá? Outro conceito importante, conceito de sensibilidade. Sensibilidade é a razão, né? A divisão entre o valor medido e a variação da variável acionada. Então, ó,
você tem, por exemplo, um termômetro. Esse termômetro ele tem um range aí que varia de 0 a 500, certo? Então, ele é de 0 a 500. Só que o termômetro em si, o tamanho dele, tamanho do termômetro, ele é só de 50 centímetros. Então, quanto que cada centímetro desse vai representar em termos de temperatura? É isso que a gente vai chamar de sensibilidade. Por quê? Se a sua sensibilidade for muito alta, você vai conseguir representar com maior clareza, certo? A sensibilidade vai ser a razão da faixa de centímetros que você tem, né, nesse caso aqui, pela faixa de temperatura. Beleza? Então, olha, aqui nesse nosso exemplo, cada 0,1 centímetro vai representar 1 grau Celsius, certo? Então, ó, eu não vou conseguir ter uma sensibilidade muito boa para medir nesse caso, não. Ó. Se eu coloco essa mesma variação de graus Celsius aqui, para ser representada em 1 metro, 1,5 metro, eu conseguiria ver esse 1 grau Celsius representado aqui, ó, com muito mais clareza. Eu conseguiria talvez verificar meio grau Celsius, 0,1 grau Celsius nesta escala, entendeu? Então, ó, vamos deixa eu desenhar esse negócio melhor aqui, ó. Vamos supor que nesses 50 centímetros aqui eu consegui desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tracinhos. Vou colocar 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tracinhos, tá? Então a minha sensibilidade é isso aqui. Agora eu vou desenhar um outro termômetro que tem o dobro desse tamanho, ó. Vou simplificar para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. E vou desenhar os mesmos 20 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha só como é que o espaçamento aqui, lógico que não está ideal, mas o espaçamento está diferente. Ó. Vamos supor que a temperatura, que o mercúrio tenha subido até esse tracinho aqui, ó, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até meados aí do sexto tracinho. Então ele está aqui, por exemplo, ó, entre o 5 e o 6. 1, 2, 3, 4, 5. Entre o 5 e o 6. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Entre o 5 e o sexto tracinho, eu vou colocar o mercúrio. 4, 5, 6. Aqui eu consigo definir melhor. Vamos supor que isso aqui, ó, esse aqui é o 5 e esse aqui é o sexto. Eu consigo definir melhor nessa escala aqui, porque tem mais sensibilidade, se é 5, perdão aí pelo cachorro, gente, não tem jeito. Se é 5,7 ou se é 5,8 ou se é 5,6. Aqui eu consigo definir melhor isso. Então, o meu erro diminui. Já aqui, para eu definir se é 5, o que aqui no caso, fica bem complicado. Então, isso tem a ver com sensibilidade, tá? Próxima variável é a repetibilidade. Então, imagine que você vai fazer uma medida. Minha balança, por exemplo, que eu tenho aqui em casa para me pesar, ela não tem uma boa repetibilidade. Eu subo na balança, ela apresenta um peso. Por exemplo, 90 quilos. Aí, 90,0 quilos, né? Ela apresenta esse peso aqui. 90,0 quilos. Se eu descer dela, esperar um pouquinho e subir de novo, ela já vai mostrar 91,2. Se eu desço dela e subo de novo, aí ela já vai mostrar para mim um peso de 90,1. Então eu não consigo definir, então minha faixa de erro acaba ficando muito grande, o valor não se repete, tá? Então isso é muito ruim para a instrumentação. Então se você tiver um instrumento que bate o mesmo valor de 90, por exemplo, ou pelo menos muito próximo disso, na mesma medida que você está fazendo, então é um instrumento mais confiável. Então a repetibilidade vai dizer se o seu instrumento é confiável ou não. Então ela representa a máxima diferença quando se realiza uma medida várias vezes e mostra a robustez dos dados, a confiabilidade do instrumento. Se o instrumento varia demais, ele não é um instrumento confiável, tá? E aí a gente vai falar agora do zero vivo, eu acho que é a última variável importante aí. E aí vamos imaginar o seguinte, ó, você tem um equipamento
que emite sinais, tá? Como é que o equipamento funciona? Gente, vamos desenhar aqui, ó. Você tem, por exemplo, aqui uma linha de processo. Uma linha de processo aqui, ó. É um tubo. Tem esse tubo aqui. E esse tubo está passando um líquido aqui nele. Está passando um líquido aqui nesse tubo. Aí aqui em cima desse tubo você tem um sensor de pressão. Registrando a pressão aqui. Tá? Como que esse sensor registra a pressão? Tem várias formas. Uma delas é o seguinte, ó, o líquido sobe por aqui, ó. E ele bate numa chapinha que tem aqui dentro. Aqui dentro tem uma chapinha, né? E de acordo com a força que ele bate nessa chapinha, ele gera uma diferença de potencial, uma tensão, certo? Maior ou menor. Então esse aqui é o negativo e esse aqui é o positivo. Então ele pode gerar uma tensão grande se a pressão for grande, se a pressão for menor ele gera uma tensão menor, tá? Então um sensor de pressão ele pode funcionar dessa maneira. E aqui ele está lendo então um sinal de pressão. Então esse sinal aqui é um sinal da variável de processo, é uma leitura direta. Só que o sinal que ele vai enviar para o computador, ele não pode enviar um sinal de pressão para o computador, não. O computador é ligado por fios, por cabos, né? Então ele pode enviar um sinal elétrico para o computador, por exemplo, né? E aí esse sinal pode ser lido pelo computador. Como que ele pode ser lido pelo computador? O computador ele pode ler, por exemplo, qual que é a tensão que esse cabo está enviando. A tensão. Ou ele pode ler qual que é a corrente que esse cabo está enviando. Ou ele pode ler por código binário. Então tem algumas formas de leitura aí, o computador pode interpretar esses sinais, né? E aí o que acontece? Alguns desses códigos que são muito utilizados é um sinal de tensão variando de 0 a 10 volts, ou um sinal de corrente variando de 0 a 20 miliampere, tá? Mili, gente, é a mesma coisa que 10 a menos 3 ampere, tá? Miliampere é a mesma coisa que 10 a menos 3 ampere. Então é uma corrente bem baixinha, tá? Aí acontece o seguinte, a vantagem de se usar corrente é porque com a corrente você não tem o que a gente chama de efeito Joule. Então você não perde parte do sinal. Se você for enviar um sinal de tensão para um lugar que está muito longe, você vai acabar enviando 9 e vai chegar lá 8,5. Então é um problema que você vai ter, tá? Então esses sinais aqui, ó, são enviados, né, do sensor aí para o computador, beleza? E aí você vai imaginar agora que você tem um equipamento que está emitindo sinais desse tipo aqui, ó, de 0 a 20 miliampere. Esse equipamento deve monitorar a pressão, foi o mesmo exemplo que eu usei aqui, em um recipiente e deve ter range de 10 a 100 psi. Então, como é que eu vou linkar, eu vou dizer para o computador que 0, o que 0 representa e o que 20 representa? Porque o computador vai ter que saber qual que é a pressão que esse 0 aqui está representando e qual que é a pressão máxima que esse 20 vai representar, né? E aí, para isso, eu tenho que fazer uma continha, ó. Então, o 0 ampere, que é o mínimo, né, o sinal mínimo que o sensor pode enviar, né, na verdade, se ele não enviar nada, ele vai estar enviando 0 ampere, vai corresponder a 10 psi. Então, toda vez que o computador não receber sinal de corrente, ele vai entender que dentro aqui, ó, desse processo aqui, você vai ter uma pressão igual a 10 psi. E aí ele pode registrar isso em gráfico ou fazer do jeito que ele quiser. Toda vez que o computador receber 20 ampere, né, esse sinal significa que lá nessa planta aqui, que a pressão que está passando lá é de 100 psi. E se ele receber 10 ampere, né? 10 ampere é a metade daqui para cá, de 0 a 20, né? A metade é 10. Então também vai ser a metade daqui, ó. E aí a gente calcula. Só que aí que tá. O que eles encontraram? Eles encontraram um problema nesta notação que a gente está propondo aqui, ó. Nessa notação que a gente está propondo. E que problema foi esse? Se a pressão cair abaixo de 10 psi, como é que o computador vai saber? Porque se é 10 psi, ele tem que enviar, o sensor aqui, ó, tem que enviar 0 miliampere. Se for abaixo de 10, como é que ele faz? Como é que eu vou saber, por exemplo, se o tanque estiver furado, né? O equipamento não vai ter como informar
ao usuário que um vazamento está acontecendo, por exemplo. E aí, para isso, eles fizeram um novo zero, um novo tipo de sinal, né? Esse sinal começa agora a partir do 4 mA. Então, esse 4 mA é que representa, a partir de agora, o nosso zero. Por que colocou 4 mA e não colocou o zero? Porque se tiver vazamento, ó, 4 mA é o valor mínimo de corrente normal que você pode enviar e ele representa a pressão mínima possível de você trabalhar. Só que se a pressão cair, se furar o tanque, se alguma coisa acontecer, o equipamento consegue enviar um sinal menor do que 4. Ele consegue enviar 3, ele consegue enviar 2, ele consegue enviar 1. E aí, quando isso acontecer, e quando eu observar no equipamento lá que está enviando um sinal de 3, de 2 ou de 1 mA, eu já sei que alguma coisa está errada, alguma coisa está fora do normal, né? Então esse zero, esse novo zero é chamado de zero vivo, porque ele consegue me informar se está tendo algum problema na minha planta, certo? E com isso, então, o problema é identificado se o sinal for menor do que 4 mA, tá?